Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, Fiocruz diz que há janela de oportunidades para bloquear coronavírus. Boletim divulgado nesta quarta-feira aponta vacinação como prioridade. E no valor econômico, Ferrari vai começar a produzir o primeiro SUV da marca em 2022. A expectativa é que os carros sejam entregues a partir do ano que vem. E por fim, o Globo, Covid-19. SpaceX perde 40 satélites por tempestade geomagnética um dia após o lançamento. Objetos deveriam integrar projeto de internet de alta velocidade da Starlink. E mudando de assunto, a inflação oficial do Brasil avançou em janeiro e registrou a maior alta para o mês em 6 anos. O índice desacelerou em comparação com dezembro, mas ainda segue acima de 10% em 12 meses. A inflação oficial de preços subiu 0,54% em janeiro. Essa é a maior alta para o mês desde 2016. Apesar da desaceleração em relação ao salto registrado em dezembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresenta variação de 10,38% no acumulado dos últimos 12 meses. Para este ano, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para o Índice Oficial de Preços é de 13,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Em janeiro, o salto dos preços foi influenciado principalmente pelo grupo dos alimentos e bebidas. As carnes e as frutas aparecem entre os principais destaques para a valorização dos alimentos no mês passado, embora a alta tenha ocorrido em ritmo menor do que em dezembro. Também contribuíram para esse aumento significativo os preços do café moído, que subiram pelo 11º mês seguido, acumulando alta de 56,87% nos últimos 12 meses. A desaceleração da taxa mensal do IPCA foi guiada pelo grupo dos transportes, com destaque para a queda nos preços da gasolina, do etanol e das passagens aéreas. Em habitação, os preços também recuaram em relação a dezembro, principalmente por conta da redução da energia elétrica, embora ainda permaneça em vigor a bandeira de escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Em janeiro, os preços do gás de botijão também recuaram pela primeira vez após 19 meses consecutivos de alta. Em 12 meses, o botijão acumula aumento de 31,78%. Entre os demais grupos, a maior variação veio dos artigos de residência, com destaque para eletrodomésticos e equipamentos, mobiliário e TV, som e informática. E falando sobre coronavírus, olha só, a Anvisa já recebeu mais de 50 pedidos de registro de autoteste de Covid. A agência ainda não concedeu nenhum e já rejeitou 6 solicitações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária segue analisando os pedidos de autotestes de Covid-19 que recebeu. Já são mais de 50 solicitações de liberação. Até agora, 6 já foram rejeitados. De acordo com a agência, 3 deles foram negados em razão da falta de estudos e documentos completos sobre os produtos. E outros protocolaram as solicitações antes de a agência aprovar o uso dos autotestes. A Anvisa ainda não concedeu o registro para a venda desse tipo de exame para nenhuma empresa solicitante. Assim, os produtos não podem ser comercializados em farmácias e estabelecimentos de saúde, que são os locais indicados depois de obtido o registro da agência reguladora. A diretoria colegiada aprovou no mês passado a adoção do autoteste no país. A ideia é que a ferramenta ajude no controle da pandemia, que vive uma explosão de casos relacionados à variante Ômicron. E nos destaques internacionais, as restrições em Hong Kong trazem cenas de pânico em supermercado de volta. O território tenta conter um novo surto de Covid.
As cenas no território após a imposição de novas restrições anti-Covid lembram o pânico registrado no começo da pandemia de coronavírus. Fui ao mercado mais cedo e as prateleiras estavam vazias, só havia milho, a carne tinha acabado. Antes de vir aqui, eu fui ao supermercado e todos os vegetais tinham acabado, por isso vim até aqui em busca de vegetais. As mercadorias frescas, como frutas e verduras, são trazidas do continente e houve uma paralisação temporária das entregas depois que o motorista de caminhão testou positivo. Assim como a China continental, Hong Kong seguiu a política rígida de zero Covid, que manteve as infecções baixas por meio de bloqueios direcionados e extensas medidas de distanciamento social. Na quarta-feira, a cidade registrou 1.161 novas infecções, um recorde diário, mas um número ainda pequeno em comparação com surtos em todo o mundo. O pico alimentado pela variante Ômicron alarmou as autoridades e a chefe do executivo, Carrie Lam, anunciou novas restrições aos 7,5 milhões de moradores do centro financeiro. Entre as medidas estão o fechamento de estabelecimentos como salões de beleza e apenas 2 famílias podem se reunir nas casas. A esperança de evitar uma guerra na Ucrânia aumentou depois dos esforços diplomáticos dos últimos dias, que criaram possibilidades reais de uma desescalada na crise entre Kiev e Moscou. As ameaças de sanções sem precedentes em caso de ataque por parte da Rússia, assim como o diálogo intenso dos últimos dias, poderiam afastar o fantasma da guerra na Europa, de acordo com o governo ucraniano. O chanceler alemão Olaf Scholz também elogiou nesta quarta-feira o progresso realizado com os diálogos diplomáticos. Esta é a missão e acredito que conseguimos. Você pode ver que algo está acontecendo, mas é muito cedo para dizer que os problemas estão resolvidos. Eles são muito sérios e vão continuar, então por um tempo merecem a nossa atenção. A Rússia, que recebeu a visita do presidente francês Emmanuel Macron na segunda-feira, se prepara para receber por 2 dias a chefe da diplomacia britânica Liz Truss. Neste cenário, Scholz está cada vez mais envolvido como forma de responder às críticas das últimas semanas pela discrição e suposta complacência com Moscou. E olha só essa história, um crocodilo de mais de 5 metros de comprimento que tinha no pescoço um pneu há mais de meia década, enfim conseguiu se livrar do objeto com a ajuda de um morador da cidade de Palu, na Indonésia. Especialistas tentaram atrair o réptil de água salgada que estava em um rio após o avistamento do animal na cidade de Palu, na ilha de Sulawesi. Mas um morador acabou se tornando o grande herói para o crocodilo de 5 metros e 20 centímetros. Chile, um vendedor de pássaros de 34 anos, usou frango como isca e cordas para pegar a fera no final de um esforço que durou 3 semanas. Resgatei sozinho, pedi ajuda, mas as pessoas estavam com medo. Usei armadilhas com cordas. Falhei 2 vezes, mas a terceira foi um sucesso. Conservacionistas acreditam que alguém pode ter colocado o pneu no pescoço do animal na tentativa de capturá-lo. O crocodilo foi lançado de volta ao rio Palu imediatamente após o resgate, sob aplausos aliviados dos moradores da região. Segundo o chefe da agência de conservação local, o herói Chile será premiado pelo esforço e dedicação no resgate. Que corajoso, hein? Felizmente acabou tudo bem. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 6h30 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.